Olá pessoal, hoje nós vamos estudar os ângulos correspondentes, colaterais e alternos. São ângulos que são definidos através de duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Vamos lá, nós temos duas retas RS e uma reta transversal. Essa reta transversal cortando essas duas retas, ela forma 8 ângulos, né? 4 ângulos na reta R e mais 4 ângulos na reta S. Vamos começar a nossa definição com os ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são ângulos congruentes, ou seja, são ângulos que possuem as mesmas medidas. Okay? Quais são esses ângulos? Ora, se você conseguisse sobrepor uma reta paralela na outra, juntar essas duas retas, você vai ver que os ângulos que um caísse em cima do outro, né? Esses são os ângulos correspondentes. Então você observa ali que o ângulo A corresponde ao ângulo E, o ângulo B corresponde ao ângulo F, o ângulo C corresponde ao ângulo G e o ângulo D corresponde ao ângulo H, ok? Então, esses são chamados de ângulos correspondentes, tá? São ângulos que possuem as mesmas medidas. Bem, e quanto aos ângulos colaterais? Os ângulos colaterais vamos dividir em duas partes, né? Os internos e os externos. Independente de eles serem internos ou externos, os ângulos colaterais são ângulos suplementares, ou seja, a soma entre eles tem que dar 180 graus, tá? Então vamos ver quais são os ângulos colaterais internos e quais são os ângulos colaterais externos. Então no exemplo aí, a gente está vendo que o ângulo C e o ângulo F são os colaterais internos. O ângulo D com o ângulo E. Quais são os colaterais externos? O B com G e o A com o H, tá? São os colaterais externos. São ângulos suplementares cuja soma entre eles dá 180 graus. Agora vamos ver quais são os ângulos alternos. Os ângulos alternos também a gente vai dividir em duas partes, os alternos internos e os alternos externos. Vamos começar com os internos. Bem, os ângulos alternos também são congruentes entre si. Os ângulos alternos possuem as mesmas medidas. Quais são os ângulos alternos internos? Vamos começar com o ângulo C. O ângulo C com o ângulo E são alternos internos. Fica entre as duas paralelas. O ângulo D com o ângulo F. Esses são os ângulos alternos internos. Quais são os alternos externos? O ângulo A com o ângulo G e o ângulo B com o ângulo H. Esses são os alternos externos. Resumindo, em todos esses ângulos a gente só tem duas medidas. Ou eles são congruentes, ou eles são todos iguais, ou a soma deles dá 180 graus. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Um grande abraço e até a próxima.